Olá pessoal, nós vamos falar da teoria da pena, suas aplicabilidades ou inaplicabilidades, no sentido de compreender e criticar para estabelecermos um pensamento mais moderno. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que existem várias teorias da pena que têm elas como objetivo justificar a existência da punição pela violação da norma penal, já que o poder punitivo é exercido pelo Estado. Uma pergunta que nós podemos fazer: ao agressor do sistema, das normas, a pena seria a resposta mais adequada ou seria uma tentativa de reeducação do indivíduo condenado para que ele tenha condições de retornar no meio social, sem que volte a colocar em risco os dogmas dessa sociedade? Bom, são essas as perguntas que fazemos sobre a teoria da pena. Um ponto importante e que despenca nos concursos para defensor público é o que foi desenvolvido pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, a teoria agnóstica da pena. O professor Zaffaroni entende que a pena não cumpre nenhum desses atributos, não desempenha nenhum fator reeducativo, não faz com que o indivíduo reflita sobre o mal causado e pouco faz com relação à sociedade no sentido de temer a pena. A pena corrompe, degenera as pessoas. Ela trata as pessoas com crueldade. A pena é mais cruel que o crime propriamente dito. Então, ele propõe a ideia de que a pena, ela, em tese, não exerce nenhuma dessas funções. Em especial, ela não retribui e muito menos previne. E quando falamos em retribuição e prevenção, eu quero fazer um parêntese aqui. Há retribuição geral e especial e há prevenção geral e especial. Segundo Zaffaroni, essas teorias são falsas, tá? A pena seria, para ele, um ato do poder político, com fundamentos similares, juridicamente falando, à guerra declarada. Ele diz que seria como refutarmos as funções de retribuição do mal causado pelo crime, impingindo a pena a um criminoso, e muito menos atribuir à pena a função de prevenir a sociedade de cometer o delito, pelo exemplo dado ao aplicá-la, ou de inocuizar o desviante da norma. O Zaffaroni diz que para a teoria agnóstica da pena, a ideia de Estado está mais presente. É como se fosse o exercício de um poder de guerra. A pena maximiza o Estado de Direito. Ela cria um poder policial. E essas são as principais críticas dele. Olha só. Já que falamos da crítica, vamos explicar o que seria a teoria absoluta ou retributiva da pena. As teorias absolutas, eu vou tentar sintetizar várias delas aqui, dizem que a pena possui um fim em si mesmo. O simples fato do agente cometer um crime já traz em si um imperativo categórico da imposição da pena, onde visa tão somente a imposição da pena como retribuição ao mal causado, tratando-se de uma consequência lógico-jurídica pelo descumprimento da lei penal. Os teóricos e defensores dessa teoria absoluta dizem que a pena ela tem o condão de educar e ressocializar o infrator. E dizem que essa função ela tem a possibilidade de ser dividida em retribuição moral e jurídica. Retribuição moral é o que era definido e defendido por Kant, que entende que a pena não carrega em si nenhuma função ou razão de política criminal, uma vez que aquele que comete um crime deve ser punido, pois se indispôs com a moral e a vontade divina. E aqueles que defendem a pena como uma retribuição jurídica, e aqui citamos Hegel, entende que a pena não está vinculada ao ideal de justiça, mas sim a uma exigência da razão, que é baseada no método dialético do pensamento. O delito é uma violência contra o direito e a pena seria uma violência que anula aquela primeira violência. Muito bem.
falamos das teorias absolutas, vamos falar das relativas. As teorias relativas surgiram para se contrapor às absolutas. Os seus idealizadores, fundamentalmente, são finalistas. Eles dizem que a pena não possui um fim em si mesmo, mas ao contrário, a pena é vista como um meio para atingir determinadas finalidades. Por isso, é considerada como sendo útil. A pena, segundo os adeptos das teorias relativas, seria utilitária. Isso quer dizer que a pena se fundamenta por seus fins preventivos, gerais ou especiais. Fundamenta-se por razões de utilidade social. É dividida, então, em teorias da prevenção geral, negativa ou positiva, e teorias da prevenção especial, negativa ou positiva. Vamos ver cada uma delas. A teoria relativa da prevenção geral negativa tem como seu maior idealizador Feuerbach, que entendia que todos os crimes teriam como motivação psicológica a sensualidade associada à ideia de prazer. Dessa maneira, a função da pena era uma espécie de intimidação. Seria a prevenção geral dos delitos? Seria com que fizesse que os potenciais infratores da lei não cometessem um delito, dissociarem-se dele, pois sabiam que, caso cometessem, a eles seria imposta uma pena. A função dita prevenção geral negativa tem um cunho intimidatório. Intimida todo mundo. Exerce uma coerção psicológica a todos os indivíduos. Já a denominada teoria da prevenção geral positiva prega que a pena teria uma função de conscientizar toda a coletividade dos valores e princípios que a fizeram ser. Então, por exemplo, aquele que viola o delito, a pena é aplicada como se tivesse a finalidade de manter a vigência da norma, enquanto um projeto de orientação de condutas para que o contrato social seguisse coeso. Já quando falamos em teoria da prevenção especial, estamos falando que a finalidade do direito penal e, consequentemente, da pena é agir sobre a figura do delinquente, de modo concreto e efetivo, objetivando evitar que este volte a praticar crimes no futuro. A prevenção dita especial tem como fundamento básico a periculosidade do indivíduo, visando sua eliminação, sua inocuização, sua restrição. A pena necessária, segundo os adeptos dessa teoria da prevenção especial, tem como seu objetivo primário evitar a reincidência. Pois é. Já a denominada teoria mista ou unitária, elas são conhecidas como ecléticas, também buscam convergir as ideias trazidas das teorias absolutas, que seria a retribuição jurídica, como mote, com os fundamentos das teorias relativas, da prevenção geral ou especial. O importante é explicar o fenômeno da punição em toda a sua complexidade, não importando a natureza, a pureza do método utilizado. A pena somente será considerada legítima na exata medida em que for justa e útil. A pena, no Estado democrático de direito, deve funcionar como um princípio limitativo, ou seja, o fato criminoso deve ser utilizado como fundamento limitador da pena, já que ela deve ser a ele proporcional. Assim como deve atingir o princípio, a culpabilidade que esse indivíduo teve, a responsabilidade dele na prática do fenômeno delitivo. A pena tem a finalidade de retribuir proporcionalmente o mal causado pela prática do delito, bem como de prevenir a prática de novos delitos e promover, assim, a ressocialização. Existem teorias deslegitimadoras do direito penal, que, contrariando todas essas que eu citei para vocês, contradizem isso. Temos aqui o abolicionismo penal, que prega que o direito penal é seletivo, as penas não cumprem suas funções e essas penas são ilegítimas. Por não cumprirem suas funções e o sistema, o poder punitivo, ser direcionado a uma determinada camada social, o direito penal, e por isso a pena, seria inconstitucional.
Teríamos também os denominados minimalistas radicais. Seriam quase abolicionistas, ou seja, quase querem abolir o direito penal do ordenamento. Eles dizem que o direito penal tem que ser extremamente mínimo, só punir determinados comportamentos muito graves, deixando todos os outros aos outros ramos do direito. No Brasil, nós temos aqui o artigo 59 do Código Penal, que diz que a pena tem por objeto tanto a reprovação ao descumprimento da norma, aderindo aí à teoria absoluta, quanto a prevenção da ocorrência de novos delitos, aderindo à teoria relativa da pena. O Código Penal brasileiro não se pronunciou de uma maneira expressa sobre todas as teorias. Ele adotou, em tese, essas duas. Existe uma corrente específica que afirma que o Código, ao tratar sobre a teoria da pena no artigo 59 em diante, o legislador demonstrou que a pena teria uma tríplice finalidade: ser retributiva, preventiva e reeducativa. Por isso, a Lei de Execuções Penais. Tá legal? Um grande abraço, obrigado aí.